E o deputado federal José Medeiros, do Podemos, enviou ofício ao Tribunal de Contas da União em que pede ao órgão a abertura de uma investigação sobre o contrato envolvendo o TSE e a multinacional Oracle. A empresa norte-americana foi a responsável por fornecer o equipamento que fez a totalização de votos nas eleições municipais de domingo. De acordo com o TSE, um dos núcleos de processamento do computador falhou durante o recebimento dos dados. O conserto do problema levou mais de 2 horas, mas a Oracle não tinha peças sobressalentes para substituir de forma rápida. O contrato entre o TSE e a Oracle custou 26,24 milhões de reais e foi firmado com dispensa de licitação. A empresa forneceu equipamento e um serviço de dados em nuvem para garantir o funcionamento. A Justiça Eleitoral afirma que, por causa da pandemia, não foram realizados todos os testes prévios que estavam previstos. E aí, Zé, quais as possíveis consequências disso, dessa investigação agora que vai ser aberta em cima do contrato firmado pelo TSE, Zé? É preciso dizer que isso foi combustível para várias reclamações e comentários de que poderia influenciar no resultado das eleições, mas não é verdadeiro isso, né? Isso não influencia no resultado das eleições. Agora, provoca um grau de ansiedade muito grande e uma quebra de contrato, porque todos estão acostumados com a divulgação dos votos imediatamente após a eleição e pelos TREs, e fica assustado com essa centralização por aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, disse que foi uma solicitação da Polícia Federal para que o processo ficasse mais seguro. E o raciocínio é o seguinte: se existem 27 possibilidades de hackeamento, né, seria mais vulnerável o sistema. A centralização era um só, e aí houve também uma centralização por parte dos hackers e que acabaram derrubando em certo momento o funcionamento da página, inclusive justificativa de votos. Esse supercomputador foi comprado há muito tempo atrás, não é tão imediatamente assim, foi comprado inclusive na gestão anterior à de Luiz Roberto Barroso. E o próprio tribunal já vem com explicação, é isso que eu acho estranho. Nesse caso do Amapá, a própria agência não tem essa força de investigação e de prevenção, e aqui o próprio tribunal vem com explicação, mas foi a pandemia que impediu a substituição de peça, foi a pandemia que impediu, inclusive, testes confiáveis, porque não se pode pegar um computador para fazer uma situação tão séria, sem nenhum teste, sem nenhum preparo anterior, né? É muito dinheiro, isso não tem a menor dúvida, 26 milhões de reais por um contrato, não é nem a compra do supercomputador, né? Para se ter uma ideia. Então é preciso explicações. A novidade aí é que o presidente do TSE convocou reunião com os próximos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes. Os dois serão os próximos presidentes. Alexandre de Moraes vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 2022. Então ele tem que participar mesmo aí dos preparativos para a eleição até lá, né? Mas é suspeito, é muito alto o valor para não contratar o melhor, né? E antes do seu comentário, Fiuza, vou só acrescentar aqui outra informação. É o seguinte, o TSE soltou uma nota para explicar a razão do atraso da totalização dos votos e da divulgação dos resultados das eleições municipais. Uma explicação curiosa foi sobre comprar os serviços da Oracle por 26,2 milhões de reais sem licitação. O produto oferecido foi o que se chama de nuvem privada, que são racks com computadores potentes que fazem o processamento dentro do edifício do TSE. A razão para comprar o Cloud Oracle foi porque só a Oracle vende esse Cloud Oracle, conforme explicou de maneira redundante o TSE. Além disso, segundo o tribunal, os serviços dessa empresa são usados pela Justiça Eleitoral desde quando começaram as votações digitais, em 1996. Ocorre que os serviços de processamento em nuvem, sejam realmente na nuvem ou no formato de uma nuvem privada, são oferecidos por uma infinidade de empresas. A Amazon, Google, Microsoft, por exemplo, são algumas das que estão nesse ramo. Obviamente, a Amazon não pode vender o Cloud Oracle, mas oferece um serviço idêntico. O mesmo vale para as outras empresas também. Fiuza. Vão ter que explicar para a polícia
Vão ter que explicar para a polícia. Você centraliza um sistema e faz uma compra sem licitação, pode até estar tudo bem, mas vamos ver, vai ter que ser investigado. E o pano de fundo desta autoridade, o Zé tem trazido aqui, né, a questão do que significa esse império da justiça eleitoral, né, fisicamente falando, em Brasília, né? Eles vão se distanciando da realidade. Então, hoje em dia, você tem o Tribunal Superior Eleitoral presidido por alguém, por um ministro da Suprema Corte, envolta em uma série de polêmicas, né? A justiça, que deveria ser a equivalência da austeridade, né? A justiça cega, né? Olímpica, metida em tudo quanto conversa fiada de politicagem, de acusação, de live, de declaração, de live com o youtuber, né, chamando os biólogos da especulação, do apocalipse, para fazer campanha contra fake news. Nada disso traz um ambiente de confiança nessas autoridades. E a máxima autoridade, que é o Luiz Roberto Barroso, vai aos Estados Unidos acompanhar a eleição mais suspeita da história daquele país, por conta do lockdown, todos sabem, votos remotos pelo correio, mortos votando, softwares viciados, diversos estados em recontagem por conta das demandas de fraude, observadores barrados nas eleições. E esse ministro do Supremo, que é o presidente do TSE, vai como observador e diz que foi tudo bem. E diz como eles fazem sempre, de forma precipitada. Um juiz, um magistrado, alguém que está nessa posição, ele tem que ter um mínimo de serenidade, né? Ele tem que ter um mínimo de cautela no que diz publicamente. E eles falam pelos cotovelos. Eles falam qualquer coisa a qualquer tempo, né? Então, temos aí um caso, eu não faço nenhum juízo prévio, porque eu não quero ser como eles, né? Mas temos um caso, sim, de centralização no ambiente de muito pouca confiança pela politicagem que tem sido feita na Suprema Corte brasileira e um caso que terá que ser investigado para ver se não há outras intenções a não ser a lisura do processo eleitoral. Augusto. Eu voto com o relator Guilherme Fiuza e acrescento o seguinte: vocês sabem o que eu penso de compra sem licitação, né? Compra sem licitação é um convite aos berros aos que gostam de uma irregularidade, chamemos assim, porque é o Supremo, né? A gente tem que tomar cuidado. É caríssimo esse troço. Eu achei um barato eles falando supercomputador. O que é supercomputador? É um computador de última geração? Chamemos assim. Supercomputador é um problema. O supercomputador foi invadido por hackers ou não? Ele falhou e os técnicos da empresa fabricante fizeram o quê? Por que demoraram daquele jeito? É um absurdo. Acho que entrou a vaidade aí no meio. Não, nós somos o Supremo, né? Porque é o puxadinho do Supremo, o Superior Tribunal Eleitoral. Então, vamos centralizar tudo aqui em vez de distribuir as informações pelos TRS, que sempre agiram assim. Então, é um negócio que precisa ser explicado, sim. Tem que explicar na polícia, sim, para saber o que é que aconteceu. Agora, compra sem licitação precisa parar, né?